Deus, aleluia. Irmãos, vamos dar início hoje a uma série de mensagens que eu intitulei de A Batalha Errada. Diga assim, a batalha errada. Para tanto, nós vamos estudar um pouquinho a história de Davi e Saul. Essa história de Davi e Saul, ela muitas vezes é resumida em uma oposição do bem entre o mal, onde Saul ele é visto como a encarnação do mal, um homem que era corrompido desde o início. No entanto, quando nós olhamos para a vida de Saul a partir dessa ótica, nós ficamos impedidos de entender todos os processos que aconteceram na vida deste homem, né, do rei Saul, desde o seu chamado para ser rei até o seu lamentável desfecho ali no contexto de Israel. E o objetivo dessa série que a gente vai iniciar hoje é lançar uma visão mais ampla acerca das atitudes, das escolhas e dos conflitos interiores de Saul. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre Saul é que Saul, ele era uma pessoa normal. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Saul envolvido com os negócios da sua família, um jovem obediente ao seu pai. Inclusive, quando ele conhece Samuel, ele estava atrás das jumentas do seu pai que havia se extraviado. Ali ele encontra Samuel, Samuel unge ele como rei. Só que, apesar de Saul ele ser um jovem normal, né, envolvido ali com a sua família, ele tinha alguns inimigos escondidos dentro dele, que ele nunca conseguiu identificar. Ele tinha inimigos dentro dele que ele nunca conseguiu reconhecer. E esses inimigos que estavam dentro de Saul começaram a vir à tona no momento em que Deus usa Samuel para dizer para ele que ele seria o futuro rei daquela nação. Quando Samuel anuncia coisas grandes, poderosas que iria acontecer na vida de Saul, todos os inimigos que estavam escondidos dentro dele passaram a vir à tona. E essa era a hora dele reconhecer os seus inimigos interiores, os seus verdadeiros inimigos, e confrontá-los. Ele precisava ter quebrantamento, vencer o orgulho, pedir ajuda, ir até o profeta Samuel, orar a Deus. Ele precisava reconhecer os seus inimigos interiores e confrontá-los. Só que Saul, ele nunca reconheceu quem eram os seus verdadeiros inimigos. E o que ele fez? Ele elegeu para si um inimigo que estava do lado de fora. Porque é assim, irmãos, sempre que nós não reconhecemos os nossos verdadeiros inimigos, e os nossos verdadeiros inimigos estão dentro de nós, nós elegemos como inimigo alguém ou alguma situação do lado de fora. E quantas são as pessoas que, à semelhança de Saul, estão lutando a batalha errada, porque não conseguem reconhecer os seus verdadeiros inimigos? Quem foi que Saul escolheu para ser o seu inimigo? Davi. Só que Davi nunca foi inimigo de Saul. Davi nunca se comportou como inimigo de Saul. Só que pelo fato de Saul não conseguir olhar para si e reconhecer os seus inimigos internos, os seus verdadeiros inimigos, ele elegeu um inimigo do lado de fora, Davi, e ele passou 40 anos da sua vida perseguindo Davi, empreendendo esforços, tempo, se dedicando, porque ele tinha uma ilusão que se ele removesse Davi da sua história, do seu caminho, então ele iria se sentir bem, então ele iria reinar sobre Israel e teria sucesso, ele iria reinar em paz. Irmãos, 40 anos de um homem que foi chamado por Deus, ungido por Deus, que foi abençoado por Deus, um homem que tinha um propósito tremendo da parte do Senhor. 40 anos esse homem lutou a batalha errada, porque ele não conseguiu discernir quem eram os seus verdadeiros inimigos. E é extremamente
extremamente importante, irmãos, que a gente, como cristãos, reconheça quem são os nossos verdadeiros inimigos para que a gente não lute batalhas erradas. Ouça o que eu vou te dizer: oração e jejum não te leva a vencer uma batalha errada. Tem muitas pessoas que oram em jejum, lêem a Bíblia, mas elas nunca conseguem vencer as suas batalhas porque elas estão lutando a batalha errada. Quais são as consequências de você lutar a batalha errada? A primeira é essa: você nunca vence a guerra. Você nunca vence a peleja. E a segunda coisa, lutar a batalha errada tem o poder de roubar a sua fé, de roubar a sua esperança, porque você não vê resultado, você não vê Deus fazendo, você não vê as coisas se movendo. Então isso aos poucos vai minando a sua energia, a sua alegria. E tem muitas pessoas, irmãos, que apesar de serem salvas por Cristo, elas nunca conseguem cumprir o propósito de Deus, porque elas estão lutando a batalha errada. Elas elegeram para si um inimigo que não é inimigo, e elas começam a empreender esforço, elas ficam a vida inteira empreendendo esforço, lutando uma batalha errada. E eu fiz aqui algumas anotações antes da gente discernir qual era o primeiro inimigo interior de Saul. Eu gostaria de compartilhar com você. Lutamos a batalha errada quando não identificamos os nossos verdadeiros inimigos. Observe, Davi, ele nunca foi inimigo de Saul, mas a fé de Davi revelava a incredulidade de Saul. Davi nunca foi inimigo de Saul, mas a valentia de Davi revelava a covardia de Saul. O que Saul tinha que fazer quando ele estava diante de Davi? Não era eleger Davi como seu inimigo, porque Davi nunca foi o seu inimigo. Ele tinha que perguntar: Senhor, o que Davi mexe tanto comigo? O que tem em Davi que mexe com as minhas estruturas? O que tem em Davi que me incomoda? Era essa pergunta que Saul tinha que fazer para o Senhor. Porque quando nós conseguimos discernir quem são os nossos verdadeiros inimigos, eles estão dentro de nós, isso sempre vai nos levar a fazer as perguntas corretas para o Senhor. Então essa é a primeira coisa. Quando Davi ele era aplaudido, o que isso revelava? A necessidade de Saul de ser aprovado, a necessidade de Saul de ser aceito pelas pessoas. Então a vida de Davi era um confronto para Saul, porque as atitudes de Davi, a vida de Davi tocava diretamente nos inimigos que estavam morando dentro de Saul. Então nós lutamos a batalha errada quando nós não identificamos os nossos verdadeiros inimigos. Então essa é a pergunta que temos que fazer: quais são os inimigos interiores que uma determinada circunstância desperta em mim? O que essa pessoa desperta em mim? Por que essa pessoa me incomoda tanto? A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Sabe o que isso significa? A nossa luta não é contra o homem. Quando nós não identificamos nossos reais inimigos, a gente nunca consegue vencer as batalhas. Quando não identificamos nossos reais inimigos, passamos a investir. Quando identificamos os nossos reais inimigos, passamos a investir em nosso crescimento. Paramos de transferir responsabilidades e condicionar o que temos que fazer. Isso aqui é muito interessante. Quando você identifica o seu real inimigo, você começa a investir em você. Você começa a investir no seu crescimento. E na verdade isso é uma forma que temos de nos boicotar, sabia? Tem muitas mulheres, por exemplo, que elegem a mudança do seu marido como seu verdadeiro inimigo. E elas passam a vida inteira tentando mudar o seu esposo e se esquecem de crescer como pessoa, de olhar para si e identificar os seus verdadeiros inimigos.
Quando você olha para si e identifica os seus verdadeiros inimigos, você cresce. E quando você cresce, pode ser que o outro não mude, mas você mudou, a circunstância vai mudar. Quem está entendendo? Quando você identifica o seu real inimigo, você começa a crescer, você começa a avançar, porque você começa a lutar a batalha correta. Então quem não se permite crescer, acaba por eleger inimigos indestrutíveis. Sabe por que muitas vezes nós elegemos inimigos falsos? Que nós nunca vencemos as batalhas porque nós não nos permitimos crescer, não nos permitimos avançar, não nos permitimos triunfar, não nos permitimos ser felizes. Então a gente está sempre perdendo o foco, sempre elegendo um inimigo que não é inimigo. E qual era o primeiro inimigo interior de Saul? Qual era o primeiro inimigo interior de Saul? Hoje a gente vai identificar esse primeiro inimigo. Antes da gente ler o texto, eu quero contextualizar aqui. Quando Samuel ele começa a revelar coisas grandes da parte de Deus que iria acontecer com Saul, Samuel fala bem assim: Saul, Deus tem grandes coisas preparadas para você e para sua casa. E ele começa a dar sinais de que iria ungí-lo como rei. E aí vem o texto. Vamos ler 1 Samuel capítulo 9, verso 21. 1 Samuel capítulo 9, verso 21. Depois que Samuel ele libera palavras de bênção, palavras de vitória sobre a vida de Saul, apontando que ele seria o futuro rei de Israel, olha como que Saul responde. 1 Samuel 9, 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com essas palavras? Olha só, Samuel fala assim: Saul, se prepara, Deus tem coisas grandes para você. Samuel, se prepara, Deus vai abençoar a sua casa. Saul, se prepara, você vai ser o futuro rei de Israel. Deus vai te colocar em uma posição de destaque, Deus vai te colocar em uma posição de autoridade. Deus conta com você para cumprir o plano dele na terra. O que Saul fala? Quem sou eu? Eu não sou um benjamita. Eu não sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Quem é minha família? Não é a menor família dentro da menor tribo de Israel? Ô Samuel, por que você está falando essas coisas para mim? Por que você está liberando essas palavras de Deus sobre a minha vida? Quem sou eu? Aqui está o primeiro inimigo interior de Saul: o sentimento de desvalor, o complexo de desvalor. E eu quero hoje me aprofundar um pouquinho nesse sentimento de desvalor. Sabe por quê, irmãos? Se tem algo que impede a nossa fé de fluir, se tem algo que impede com que o propósito de Deus se cumpra na integralidade de nossas vidas, é esse complexo de desvalor, é esse sentimento de desvalor. E esse sentimento, esse complexo é algo que vai sendo construído ao longo da nossa história. Por exemplo, no caso de Saul, de onde que vem isso? Quando nós lemos a Bíblia lá em Juízes 20, ali aconteceu um fato muito traumático para Saul. Depois você lê Juízes 20, lê em casa com calma. Para mim é uma das histórias mais tristes na Bíblia. Triste, uma história, sabe, uma tragédia. Um homem levita, ele foi para uma cidade chamada Gibeá. Ele foi pernoitar nessa cidade. E quando ele estava ali pernoitando, a cidade de Gibeá ficava no território da tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul. E os homens ali da cidade de Gibeá, eles queriam ter relação sexual com aquele levita falou: não, eu não quero. E aí ele entregou a concubina dele. Aqueles homens abusaram da concubina daquele levita a noite inteira, e ela morreu, e ela foi colocada morta na porta da casa onde estava hospedado esse levita. Esse homem então, ele comunica o que tinha acontecido ali no território da tribo de Benjamim, comunica para os filhos de Israel.
E ali começou um conflito, uma confusão muito grande. A tribo de Benjamim não tratou bem aquele caso, os filhos de Israel ficaram irados, e houve uma batalha ali entre família. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os filhos de Israel começaram a brigar com a tribo de Benjamim, e da tribo de Benjamim morreram 25 mil homens. Sabe o que significa? Quase a totalidade da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, ela quase foi exterminada, dizimada, melhor dizendo. Saul, ele perdeu muitos ascendentes nessa batalha. A família de Saul, ela quase foi destruída, ela quase deixou de existir. E Saul carregava esse complexo dessa derrota humilhante, dessa dor. Por isso que quando Deus começa a liberar a palavra de bênção sobre a vida dele, ele fala bem assim: quem sou eu? Não sou da tribo de Benjamim, a menor tribo, porque a tribo de Benjamim ainda não havia sido refeita, ainda não tinha se recuperado daquele baque, daquela derrota, daquela tragédia. Então Saul fala: quem sou eu? Eu não sou da tribo de Benjamim, a minha família não é a menor. Por que você está falando isso comigo, Samuel? Quem sou eu? Ele carregava um sentimento de desvalor por causa daquele trauma que tinha acontecido na vida dele no passado. E é assim, irmãos, que o sentimento de desvalor vai sendo construído em nosso interior. Quando nós passamos por experiências traumáticas, nós podemos ser levados a concluir que nós não merecemos ser amados, que não merecemos o carinho do outro, que não merecemos a atenção do outro. Por exemplo, uma criança que ela é rejeitada pelo seu pai, ela pode ser levada a concluir, desenvolver uma psique, uma mentalidade, onde ela acredita que ela não merece ser amada por ninguém. E aí o sentimento de desvalor se instala dentro de nós. O sentimento de desvalor se torna um inimigo que começa a trabalhar contra aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. E eu falei, esse sentimento, irmãos, de desvalor é algo que atrapalha muito a nossa fé, atrapalha muito a nossa caminhada com Deus. É por isso que quando nós lemos lá Mateus capítulo 6, verso 26, Jesus, quando ele ensina sobre fé, ele relaciona a fé ao valor que atribuímos a nós mesmos. Já falei isso aqui algumas vezes, não custa repetir. Jesus diz assim: olhe para as aves do céu, elas não semeiam e elas nem colhem, contudo o Pai Celestial as alimenta. Aí ele faz uma pergunta: não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus, ele conecta a fé, ele conecta a provisão ao valor que atribuímos a nós mesmos. Ouça o que eu vou te dizer: Deus não pode fazer por você mais do que o valor que você acredita ter. Se você acredita que não é importante para Deus, se você acredita que não pode ser amado, se você acredita que não tem valor, isso bloqueia a sua fé, isso bloqueia a sua esperança, isso bloqueia a sua alegria, isso atrapalha a sua caminhada com Deus. Para mim esse texto é a chave para a gente entender fé, irmãos. Não tem de vós muito mais valor do que as aves do céu? Jesus está relacionando aqui a fé com o valor que você atribui a si mesmo. Então eu vou repetir, ouça: Deus não pode fazer por você mais do que o valor que você acredita ter para Ele. E a pergunta que eu te faço é: qual é o valor que você atribui a você? Isso é um confronto muitas vezes para nós, porque crescemos às vezes ouvindo tantas palavras duras, palavras de maldição. Crescemos às vezes dentro de famílias disfuncionais, onde ao invés do nosso valor estar sendo afirmado, é o nosso desvalor que está sendo ali, sendo consolidado e construído dentro de nós. Aí a gente cresce
E a gente vem para a igreja, a gente começa a relacionar com Deus com esse sentimento. E você acha que você não pode ser amado, você acha que você não pode ser abençoado, você acha que você não pode receber atenção e carinho das pessoas, inclusive de Deus. Isso impede a sua fé de fluir, a sua fé não floresce, não se torna uma fé exuberante. Você tem algo, irmãos, que a gente não pode negligenciar em nossa existência, são os aspectos emocionais da nossa vida. Saul tinha esses conflitos dentro dele. Ele tinha esse sentimento de desvalor, e ele simplesmente não se permitia ser abençoado. Ele não se permitia ser honrado por Deus, ser colocado em posição de destaque. Quem sou eu? Você viu aquelas pessoas que se elogia, aí você fala assim: nossa, você está bonito, você está bonita hoje. São os seus olhos. Isso fala mais de você do que do outro. Ao invés de você agradecer, falar obrigado, sou bonito mesmo. Obrigado. Aí você fala assim: são os seus olhos. Sabe o que é isso? Sentimento de desvalor. Você não se valoriza, você não se ama, e você acha que as pessoas não podem te valorizar, você acha que as pessoas não podem te amar. De forma prática, pastor, vamos lá, de forma prática, como que esse sentimento de desvalor atrapalha a minha fé, a minha caminhada com Deus? Pessoas que têm esse sentimento de desvalor, que crescem com essa mentalidade de que não merecem ser amadas, que não merecem ser cuidadas, que não merecem receber carinho e atenção do outro. A mulher, por exemplo, na primeira cantada, no primeiro cotejo, na primeira insinuação de algum homem, ela já se lança no relacionamento. Por quê? Se ela acredita que ela não merece ser amada e alguém está demonstrando amor por ela, então é de Deus. Então é a oportunidade de Deus que se abriu diante dela. E ela se lança no relacionamento sem nenhuma direção de Deus. Se lança no relacionamento sem uma palavra de Deus. Se lança no relacionamento sem consultar Deus, e isso pode ser a maior tragédia da vida dela. Sentimento de desvalor. A pessoa que tem um sentimento de desvalor, ela não consegue confiar em Deus, ela não consegue confiar que Deus tem o melhor para ela, ela não consegue esperar o melhor de Deus, não consegue esperar a resposta de Deus. Então, na primeira oportunidade, ela acha que é uma porta que Deus está abrindo, e ela se lança no relacionamento e se frustra, se machuca, se decepciona. Quantos e quantas são as pessoas que por causa do sentimento de desvalor, o que elas fazem? Aparece uma oportunidade de trabalho, às vezes é uma oportunidade de trabalho duvidoso, às vezes é um trabalho errado. Não, mas eu tenho uma necessidade. Então o sentimento de desvalor dela faz com que ela não espere a porta de Deus, não espere a provisão de Deus. Ela não consegue confiar que Deus tem algo melhor para ela, aguardando ali na frente. O que ela faz? Ela entra de cabeça na primeira oportunidade que se abre. Eu já falei isso aqui, irmãos. Para a gente tomar decisões acertadas na vida, nós temos que estar muito decididos a acertar. Samuel chegou na casa de Jessé, falou assim: Jessé, traz os seus filhos aqui que eu vou ungir o futuro rei de Israel. Jessé foi, passou 7 filhos. Ele quase escolheu Eliabe. Eliabe bonito, alto, elegante, tipo pastor Elda assim, olho azul, ruivo. Samuel tremeu. Opa, é ele, é o cara. Aí Deus fez uma intervenção. Samuel, olha, eu não olho a aparência, eu estou olhando o coração. Aí Samuel teve que moldar o seu processo interior, o seu processo de escolha para decidir corretamente. Aí ele pergunta assim: acabaram-se os moços? Não, tem um pequenininho lá que está cuidando das ovelhas, o mais novo, traz ele. E quando Davi chega, esse era o rei. Deus falou assim: é isso, pode ungir. Sabe o que eu aprendo com essa história, irmãos?
nenhuma das opções que foram apresentadas para Samuel era a escolha correta. O que Samuel fez? Deus, qual é a sua direção aqui? O que o Senhor tem para falar nesse momento? Qual é a revelação que o Senhor tem? Samuel sabia que o futuro de Israel estava em jogo. Ele não podia tomar uma decisão precipitada. Ouça o que eu vou te dizer: quando você abre mão da direção de Deus, você abre mão do futuro planejado por Deus para a sua vida. Como estão entendendo? Quando você abre mão da direção de Deus para a sua vida, você está abrindo mão daquilo que Deus tem preparado para você. Irmãos, eu não quero abrir mão do que Deus tem preparado para a minha vida. Eu não quero abrir mão das provisões, dos milagres, do propósito que o Senhor tem para a minha vida. É melhor passar, às vezes, dificuldades, vivenciar situações desafiadoras, mas confiando em Deus, do que entrar em um lugar onde Deus não tem provisão para mim, onde não é propósito de Deus para a minha vida. Não estão entendendo? Se você quiser acertar, se você quiser tomar decisões corretas na sua vida, você precisa estar muito decidido a fazer isso. O que seria de Israel se Samuel escolhesse o rei errado? No futuro, Golias não teria prevalecido. Porque quando Davi chegou no fronte de batalha, Saul estava amedrontado, paralisado, porque só Davi tinha a unção de Deus para enfrentar aquele gigante. Aquele gigante foi pré-ordenado por Deus para levar Davi para o palácio, para levar Davi para cumprir o propósito do Senhor. Aquele gigante estava ali, determinado por Deus para cumprir um propósito na vida de Davi. Às vezes o gigante que você está enfrentando hoje é por causa de decisões erradas que você tomou lá no passado. Às vezes o gigante que você está enfrentando hoje é por causa de decisões equivocadas lá atrás. E aí, irmão, não adianta orar, jejuar, você precisa se arrepender. Você precisa corrigir a rota. Você precisa cair em si, como o filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai e alinhou sua vida e alinhou o coração. Você consegue entender agora por que oração e jejum não te leva a vencer batalhas erradas? Essa é a história de Saul. 40 anos lutou na batalha errada contra Davi, porque ele nunca reconheceu esse inimigo. Qual é o inimigo? Número 1, o sentimento de desvalor. O sentimento de desvalor. E é interessante, gente, que esse sentimento de desvalor, ele tem muita repercussão em nossas emoções. Muita repercussão. Uma outra repercussão: pessoas que têm uma expectativa negativa acerca de si mesmo. Eu não posso ser amado, eu não posso ser valorizado, eu não posso ser cuidado, eu não posso receber atenção. Sentimento de desvalor. Isso faz com que o nosso comportamento incentive o outro a nos tratar da maneira como nos vemos. Eu vou repetir: o sentimento de desvalor faz com que o seu comportamento incentive o outro a te tratar da maneira como você se vê. Explica, pastor. Vou explicar. Já viu aquela pessoa negativa? Quem conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, não. Para não constranger, de repente está do seu lado. Quem conhece uma pessoa negativa? Está tudo ruim, visão pessimista da vida. Isso não vai dar certo. O Brasil vai piorar, vai de mal a pior. Nossa, morreu, só fala de morte, só fala coisa ruim. Você para conversar com a pessoa, você sai quase depressivo. Pessoa negativa. Alguém gosta de se relacionar com alguém negativo? O que ela está fazendo? Ela está tendo um comportamento que te estimula a rejeitá-la. Ela está tendo um comportamento que te estimula a não querer estar com ela, porque é assim que ela se vê. Ela tem um sentimento de desvalor. Ela acredita que não merece ser amada.
não merece ter a atenção das pessoas, então o comportamento dela vai tirando as pessoas da vida dela. Essas pessoas são muito difíceis de ser amadas. É um desafio amar essas pessoas. Cabe a nós, como cristãos, em primeiro lugar, identificar os nossos reais inimigos, nossos verdadeiros inimigos que estão dentro de nós. Em segundo lugar, se você não sofre desse sentimento de desvalor, é amar as pessoas, compreender as pessoas, entender que por trás daquela carne, daquele sangue, existe uma alma ferida, machucada, existe uma horda maligna que muitas vezes está ali tirando proveito da vida daquela mulher, daquele homem. Tem pessoas que dizem muito assim, expectativa negativa, né? Sentimento de desvalor. Eu já espero o pior das pessoas. Se vier alguma coisa de bom é lucro. Sentimento de desvalor. Isso fala mais de você do que do outro. Não, pastor, eu já me frustrei muito. Eu já me decepcionei muito com as pessoas, então já espero o pior. Irmãos, espere sempre o melhor das pessoas. Porque quando você espera o melhor das pessoas, isso fala da sua fé. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a sua perspectiva de vida. Espere coisas boas do outro, coisas boas da vida, coisas boas de Deus. Espere que o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Para de ter uma visão pessimista da vida. Que você seja curado nessa manhã desse sentimento de desvalor que está aí dentro de você e você não reconheceu ainda. Não, pastor, eu já me frustrei demais. O pastor tal já me abandonou, me rejeitou, falou mal de mim. Ah, porque meu esposo me abandonou. Ah, porque, sabe, o meu chefe falou mal de mim. Então agora eu já espero o pior das pessoas. Irmãos, eu não sei você, mas a minha fé me diz que eu devo esperar boas coisas da parte do Senhor. Boas coisas de Deus. Boas coisas da vida. Essa é a minha fé. Essa é a minha esperança. É assim que eu vivo. Porque isso fala de mim, não fala tem nada a ver com o outro. Ah, mas se o outro me machucar, me ferir, me decepcionar, existe bálsamo em Gileade, existe cura para nós, existe restauração para nós, existe poder de Deus liberado para nós, e isso não vai minar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. Nós vamos continuar crendo que o Senhor tem boas coisas para nós no futuro. Vamos crer nisso. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos relembrar o texto. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Diga assim: completei o bom combate. Quer dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Prosperidade tem mais a ver com aquilo que você não perde do que com aquilo que você conquista quando você passa por dificuldades. Paulo está dizendo o seguinte: olha, passei por muitas lutas, mas eu não permiti que elas roubassem a minha fé. Eu guardei a fé, ó. Minha fé está aqui, guardadinha no meu coração. Está aqui, ó, intacta, ninguém toca. Ah, pessoas que me rejeitaram, não toca na minha fé. Meu chefe falou mal de mim, não toca na minha fé. Ah, o pastor que não me entendeu bem e me rejeitou, não toca na minha fé. Ah, minha esposa que me abandonou, meu esposo que me abandonou, não toca na minha fé. Ah, o desemprego, não toca na minha fé. Ah, os problemas financeiros, não toca na minha fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não permiti que nada roubasse a minha fé. Irmãos, isso é prosperidade. Não tem a ver com aquilo que você conquista. Conquistar é importante, mas não perder é muito mais. Porque o que o diabo quer é roubar a sua fé, é roubar a sua esperança, é roubar a sua alegria. Porque ele sabe que se ele faz isso, ele acaba com você. Você toma decisões erradas, decisões precipitadas. Você sai do foco, você sai do propósito. Que você não seja um Saul nessa manhã. Que você possa remir a sua história. Pare de eleger como seu inimigo pessoas, instituições, o seu passado. Pare de eleger como seu inimigo situações difíceis que você de repente está enfrentando. Olhe para dentro de você.
e faça a pergunta: o que tudo isso revela em mim? Por que tudo isso mexe comigo? O que essa pessoa, o que essas circunstâncias, o que isso, sabe, por que isso mexe tanto comigo? Aí você vai descobrir o seu verdadeiro inimigo. Está dentro de você, escondido dentro de você, está boicotando a sua fé, boicotando o seu crescimento. Para de terceirizar a responsabilidade. Para de transferir responsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua existência. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus liberou o Espírito Santo sobre a sua vida. Você é um filho de Deus. Decida hoje assumir a responsabilidade da sua história. Juntamente com Deus, construir um propósito maravilhoso para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: como que a gente lida com esse sentimento de desvalor? Que é uma carência. Ouça, carências a gente não supre. Carências se cura. Eu vou repetir: carência não se supre, carência se cura. Enquanto você ficar buscando suprir as suas carências, isso só vai levar você a ter mais frustração, mais decepção, mais angústias, porque carência, irmãos, é um vazio que se instalou em você por alguma coisa que já aconteceu, já passou, ficou lá atrás. E às vezes a gente não se permite ser restaurado, porque o sentimento de desvalor está ali, e a gente fica o tempo todo buscando suprir a carência. Isso é uma forma de você não se desligar do seu passado. Quem quer suprir carência ainda não se desconectou do seu passado, daquilo que aconteceu lá atrás. Carência não se supre, carência se cura. Deus não quer suprir a sua carência. Deus, Ele quer curar a sua carência. Ele quer restaurar as suas emoções. Ele quer tocar na sua vida para que você seja curado totalmente. Porque uma pessoa curada, irmãos, ela não se ofende facilmente. Eu já ensinei isso para vocês. Mais importante do que perdoar é não se sentir ofendido. Diga assim: mais importante do que perdoar é não se sentir ofendido. Agora, a pessoa que era carente, sentimento de desvalor, se ofende por qualquer coisa. O tempo todo está machucado, o tempo todo por que falaram mal de mim? Por que ninguém me ama? E a igreja está cheia de pessoas assim, que estão buscando suprir a carência. Deus, nessa manhã, Ele vai te curar. Eu profetizo em nome de Jesus. Se você vem para a igreja: Deus, supre a minha carência. Nem Deus vai suprir a sua carência. Deus não quer suprir a sua carência, irmão. Sinto te dizer isso. Ele quer curar você da sua carência. Suprir, quer te curar, quer te restaurar. Para de lutar a batalha errada. Pare de lutar a batalha errada. Olha para dentro de você nessa manhã. Será que você não tem esse sentimento de desvalor no seu coração? Eu não mereço ser amado, eu não mereço a atenção das pessoas, eu não mereço receber o carinho do outro. Eu estou falando aqui daquele mérito, irmãos, que nos habilita para ser abençoados por Deus. Não é esse mérito. Esse mérito nós não temos. Estou falando do mérito que nos coloca na condição de filhos. Estou falando desse mérito que traz saúde para nossas emoções. Quero orar pela sua vida nessa manhã. O Espírito Santo tem falado profundamente comigo nesses dias. A importância da gente eleger os inimigos corretos que estão dentro de nós. Vamos parar de eleger os inimigos externos como inimigo. O Saul, 40 anos lutando a batalha errada. 40 anos atrás de Davi, com a ilusão que se eu derrotar Davi, se eu matar Davi, a minha vida vai melhorar. Aquilo que acontece do lado de fora não tem nada a ver com o que acontece do lado de dentro. Você pode dizer amém?